Muito bom dia a todos, público presente, senhoras e senhores vereadores. Senhora vereadora, não sei se lá do outro lado já nos está a ouvir ou não, eu não a vejo. Sim, sim, bom dia a todos. Bem, bom dia. Eu não tenho ainda aqui o movimento de fundos. Já está? Peço desculpa. Vamos então início à nossa reunião. Eu vou distribuir aqui os movimentos de tesouraria. Senhor vereador, se faz favor, não se importa. Senhor vereador, dar-vos conta que ao dia 23/3/2022, o total de movimentos de tesouraria prefaz o valor de 1.265.499,18 €. Só abrir aqui a nossa... Desculpa, só consigo abrir aqui. Muito bem. Peço desculpa por este bocadinho, estava aqui a tentar abrir os documentos. Dávamos então início à nossa reunião e ao período antes da ordem do dia e eu dava a palavra aos senhores vereadores, para quem quiser dela usar. Senhor vereador João Pedro Arraelos, tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, pessoal de apoio ao funcionamento da Câmara Municipal, público presente. Eu gostaria de colocar apenas uma questão relacionada com, portanto, tendo em conta que aparentemente voltamos a ter a possibilidade de alguma normalidade, apesar de nos últimos tempos também ter havido aqui algum retrocesso, mas tem a ver com, se calhar, as condições também do tempo e de todas o maior, portanto, ajuntamento e convívio entre as pessoas, mas previsivelmente voltaremos a ter mais alguma normalidade em relação ao nosso dia-a-dia e à nossa vida e, portanto, e tendo em conta que alguns, ou dois dos eventos mais importantes que desenvolvemos no nosso concelho são o Festival do Melão e a Alpiaga, gostaria de saber se está previsto a sua realização ou não e também se já datas previstas para essa mesma realização em relação àquilo que são as atividades do nosso concelho. Disso. Senhora vereadora, tem a palavra, se faz favor. Então, bom dia a todos. Também tenho só uma pergunta, e que é em relação aos parques infantis da Bruxaria e das piscinas. No final do anterior mandato, portanto, eles estavam com a junta de freguesia
tiveram que ser, portanto, encerrados para se efetuarem algumas reparações e até mesmo substituição de aparelhos. No entanto, e dada a proximidade das eleições, as empresas não estavam, algumas sequer, a fornecer orçamentos, embora até, pronto, ainda houve algumas que deram orçamentos e não houve possibilidade de fazer essas reparações. Agora, e como já passou algum tempo, era para perguntar se, como os parques são da Câmara, se, portanto, estão na mesma conjunta ou se estão na Câmara e se há alguma previsão para a abertura dos mesmos. Muito obrigada, Sra. Vereadora, Sr. Vereador. Então, procurando responder às questões que me foram colocadas, relativamente aos eventos que o Sr. Vereador refere, efetivamente nós, não obstante como disse bem, este aparente retrocesso no estado da pandemia no nosso país, e com reflexos naturalmente também no nosso concelho, e como estes eventos são eventos que se devem preparar com alguma antecedência, nós estamos já a preparar a Alpiagra e estamos a ponderar a forma qual será o modelo de fazermos o Festival do Melão. Ou seja, a nossa intenção é realizar a Alpiagra este ano, na semana que decorre entre o dia 20 e 28 de agosto. Esta alteração de data tem algumas razões que são razões ponderadas por nós e outras que decorrem dos naturais constrangimentos, procurarmos datas que caiam fora da realização de outras festas e de outros eventos aqui na região. O que se passa é que nós já tínhamos a intenção de antecipar a realização da Alpiagra para o mês de agosto, como forma de haver uma parte importante dos alpiarcenses que normalmente não estão no país porque estão imigrados durante o mês de setembro, nós procurarmos realizar a feira numa altura em que eles pudessem também partilhar este momento connosco. Depois, as festas de Almeirim estão já agendadas há algum tempo para o primeiro fim de semana de setembro, o que significa que não faz muito sentido nós fazermos a Alpiagra exatamente na mesma altura. E para além disso, o fazermos a partir do segundo fim de semana, uma vez que nós queremos fazer ali algumas alterações que determinam desde logo a vontade que venham alguns restaurantes de fora do concelho, significa que nós, para termos aqui expositores e restaurantes durante apenas um fim de semana, é muito difícil de que as pessoas estejam, e as empresas neste caso, estejam disponíveis para virem apenas um fim de semana a Alpiarça. E, portanto, a necessidade que nós sentimos para, de alguma maneira, tornar mais atrativa a presença de expositores e de restaurantes na feira foi exatamente alargar o seu período. E, portanto, conjugados todos estes fatores, nós optamos por realizar a Alpiagra na semana de 20 a 28 de agosto. Relativamente ao Festival do Melão, é uma questão que não está definida, não pretendemos fazê-lo nos moldes em que ele estava a acontecer, pretendemos fazer uma de duas coisas, ou integramos o Festival do Melão na Alpiagra, uma vez que em agosto, apesar de ser o final do mês, ainda haverá melão e, portanto, haverá condições até para fazermos concursos e para fazermos uma mostra gastronómica com o próprio melão, ou
integramo-lo num festival gastronómico que queremos fazer na altura em que normalmente decorre o Festival do Melão, exatamente no mesmo sítio, no Parque do Carril. Esta questão está ainda em aberto por uma razão simples, é que nós estamos a preparar a realização da Alpiagra, mas encontramos uma situação muito difícil relativamente ao desenvolvimento da feira nos seus moldes tradicionais. Todo o espaço da feira, em termos de infraestrutura, está enormemente degradado. Os pavilhões, quer exterior, quer interiormente, a questão das casas de banho, a questão da iluminação, enfim, há um conjunto de coisas que implicam um investimento avultadíssimo no espaço da feira para a tornar minimamente em condições de receber o certame que nós entendemos que deve ser a Alpiagra e com a dignidade que ele deve ter. E, portanto, isto obriga-nos a fazer aqui uma ponderação, até comparativamente com o que têm sido os orçamentos das últimas feiras realizadas, e obriga-nos a fazer aqui algumas escolhas. Porque nós, para investirmos o que temos orçamentado em termos de feira, para investirmos em recuperação de instalações, não podemos investir noutras coisas que são aquelas que de alguma maneira dão vida à feira. O problema é que ela não se pode realizar sem infraestruturas minimamente em condições e, portanto, há ali algumas intervenções que nós vamos ter que fazer, há outras que não vamos conseguir seguramente, a não ser que ou recuperamos todo o espaço ou fazemos a feira. Temos duas hipóteses. A zona das Tasquinhas está completamente degradada, para além de ainda ter a cobertura de amianto, tem toda a estrutura de madeira apodrecida e, portanto, é muito difícil utilizar aquele espaço nas condições em que está. E a intervenção nos pavilhões tem de ser uma intervenção de alguma maneira profunda, porque não é só uma questão de remover todo o lixo que lá está amontoado dentro, mas é de limpar e é de pintar, porque de facto ambos os pavilhões e sobretudo a zona exterior da nave desportiva estão extremamente degradados. E portanto nós temos que fazer aqui esta escolha e vamos tentar que a Alpiagra retome o seu cariz de feira agrícola e comercial, não obstante estas dificuldades. Vamos procurar que tenha um cartaz que seja o mais abrangente possível em termos de público-alvo e vamos procurar ter uma feira que dignifique e que seja de facto o ponto alto da mostra daquilo que o Concelho é e daquilo que são as suas potencialidades e o que tem e as suas riquezas para oferecer. Portanto, isto relativamente à questão dos eventos. Relativamente à questão dos parques infantis, os parques infantis continuam, aqueles a que se refere, continuam a ser a Junta de Freguesia a fazer a sua manutenção e, portanto, relativamente à questão dos orçamentos para reparações ou para colocação de outros equipamentos, eu não consigo neste momento dizer, porque de facto esse assunto continua com a Junta. O que lhe posso dizer é que nós pretendemos fazer uma outra demarche que também não estava a ser feita e que tem algumas implicações, aliás, esteve já na altura do anterior mandato e naturalmente teria agora também, se não se fizer aqui alguma coisa, que é a questão da fiscalização dos parques infantis. Nós estamos a fazer uma consulta à comunidade intermunicipal que tem, julgo, já em vigor um acordo de quadro com empresas para fazer a fiscalização dos parques infantis e nós, para não corrermos o risco de estarmos a receber mais contraordenações e estarmos a ter mais dificuldades, vamos definir quais é que são os parques infantis que nós queremos efetivamente que continuem a existir e vamos proceder a uma fiscalização de tudo desses parques, naturalmente, de forma a podermos abri-los ao público em condições de não nos criarem problemas em termos de incumprimento das regras a que estamos obrigados.
E, portanto, relativamente a esta questão dos parques, é aquilo que consigo dizer nesta altura, sendo certo que a questão de acedermos ao acordo quadro é uma questão que está a ser, neste momento, vista. Não sei se... Sim, só favor, Sr. Vereador. Portanto, a minha intervenção é no sentido também de ao fim e ao cabo, transmitir alguma da experiência, portanto, de desenvolvimento da Alpiagra e de alguma e da própria opção de termos alterado de 9 para 5 dias, que essencialmente durante o período em que tínhamos os 9 dias de feira, a dificuldade de encontrar e de preencher todos os dias, portanto, era uma dificuldade grande, não é? Também tendo em conta as dificuldades financeiras que atravessámos em todo o período em que portanto, estivemos à frente da Câmara de Alpiarça, e um próprio feedback por parte dos expositores e dos restaurantes, do inquérito que foi feito e tudo mais ao longo dos anos, no sentido de que esse feedback era contrário portanto, à duração dos 9 dias, porque portanto, não havia dificuldade por parte das pessoas que estavam presentes na feira em assegurar todos esses dias, principalmente aqueles que vinham de mais longe. E ao fim e ao cabo da experiência que tivemos, salvo erro, nos 2 anos em que fizemos 5 dias, foram 5 dias de grande afluência e penso que resultou positivamente em relação à opção, e que naturalmente a dificuldade em assegurar todos os dias é grande, e que se tivéssemos optado ou dar continuidade à questão dos 5 dias, penso que a data que mantínhamos mais ou menos de setembro, apanhando o segundo fim de semana de setembro, que seria uma data mais aceitável em termos da própria população, porque não deixa de ser verdade também que há muita gente de férias neste período e, portanto, há aqui um balanço difícil de encontrar entre as vantagens e desvantagens das opções que se tomam. Até porque, tradicionalmente, a Alpiagra foi sempre em setembro. Há ali uns anos em que chegou a terminar em outubro, inicialmente, e as vindimas também se foram antecipando. Portanto, nós tínhamos, depois passámos a ser a terceira semana de setembro, depois à segunda, e agora praticamente já vínhamos mais próximo do início de setembro. Portanto, esta também é um testemunho em relação à questão das infraestruturas. As infraestruturas, principalmente as sanitárias, são as mesmas que existiam e que foram feitas a sua manutenção. Todas as outras infraestruturas, não nos podemos esquecer que não houve Alpiagra nos últimos 2 anos e, portanto, naturalmente que as manutenções que vão sendo feitas cada vez que se faz uma Alpiagra também, portanto, se foram fazendo noutras prioridades, porque previsivelmente, não havendo Alpiagra, também não havia essa urgência de manutenção e que, principalmente em relação à nave, sem fazermos a poda das árvores, também não podíamos fazer intervenção em toda aquela ala em termos de pintura e que estava prevista também de se fazer, e como foi feita agora em outubro ou novembro do último. Portanto, essencialmente, este é o meu testemunho que queria dar em relação a esta opção e que, naturalmente, cá estaremos como autarcas e alpiarcenses também a dar o melhor para que seja um sucesso disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já agora só, na sequência das suas palavras, dizer-lhe o seguinte. Nós prevemos gastar em espetáculos exatamente, ou melhor, nós prevemos gastar em espetáculos nesta feira, que são do dia 20 ao dia 28, menos do que foi gasto nas 3 últimas feiras em espetáculos, para assegurar estes dias. Também porque somos obrigados a fazer esta opção relativamente às infraestruturas. Já agora dizer-lhe
realmente as infraestruturas sanitárias são as mesmas e não tiveram manutenção. Não tiveram nem manutenção ao longo dos últimos 2 anos, que não foi feita feira, nem ao longo dos últimos 10. Porque as instalações sanitárias, como dizia bem, são exatamente as mesmas, têm a mesma dimensão, não obstante a feira se ter desenvolvido em vários sentidos, e estão exatamente nas mesmas circunstâncias. Mas nós também daremos nota disso a seu devido tempo, para que os alpiercenses conheçam, efetivamente, o ponto em que se encontram essas instalações. E não são só essas, porque, de facto, a razão de não ter havido Alpiagra nos últimos 2 anos não justifica o estado de degradação em que as coisas estão. Era suposto que alguma coisa em termos de recuperação fosse sendo feita ao longo do tempo. Eu não esperava chegar ali e ter o espaço todo completamente recuperado, sem necessidade de intervenção nenhuma e, portanto, tivesse um brinquinho. Não era isso que eu estava à espera. O que não estava à espera é que praticamente tivesse que intervir em todos os edifícios da feira, porque eles estão efetivamente num estado de degradação muito avançado. Para além das outras questões que têm a ver com o estado de um conjunto de outros equipamentos, como sejam, por exemplo, as cadeiras, que as cadeiras não estão em condições de ser colocadas em qualquer tipo de certame ou em qualquer tipo de espetáculo. As cadeiras estão completamente, tudo o que são cadeiras de plástico que a Câmara tem, estão completamente deterioradas, estão partidas, estão estragadas, estão ferrugentas, enfim, não tem. Era suposto que se pudesse ter vindo ao longo do tempo a renovar o estoque de cadeiras. E agora, se calhar, não tínhamos que comprar as cadeiras todas, mas tínhamos que comprar só uma parte. Mas isto para dizer que a realidade é o que é. E, portanto, o que lá está à vista, não é inventado, não é. Nós nem sequer estamos ainda a fazer grande alarde da situação, mas a verdade é que aquelas infraestruturas estão miseráveis. E isso obriga a que nós, se queremos fazer ali uma feira, seja de 5 dias, seja de 8, seja de 9, seja de que período for, temos que recuperar as instalações, porque aquilo não tem condições para lá pôr nada dentro, nem já para não falar do monte de coisas que se amontoou dentro dos 2 pavilhões, de forma completamente desarrumada, as coisas partiram-se ao pôr-se lá, estão amontoadas umas em cima das outras. Quer dizer, mesmo que aquilo tivesse servido de armazém, ao menos arrumavam-se as coisas, as cadeiras punham-se num sítio, os armários punham-se noutro, o que é de sinais de trânsito punha-se noutro, o que é palcos e ferro punha-se noutro, e as coisas estavam minimamente organizadas, mas não, estão amontoadas umas em cima das outras. É claro que o nível de degradação das coisas também é elevado. Portanto, há ali muita coisa que eventualmente podia ser aproveitada, que não vai poder ser aproveitada, porque as coisas estão partidas e estão completamente estragadas, e há outras coisas que nem sequer deviam ter ido para ali, deviam ter ido eventualmente para o lixo porque nunca estiveram em boas condições. Mas enfim, a realidade é o que é, nós vamos fazer a feira, vamos limpar o espaço, vamos recuperar os edifícios na medida do que for possível este ano e vamos continuar a fazer essa manutenção ao longo do tempo, designadamente com o aumento de instalações sanitárias, porque elas justificam, porque nós, como bem diz o Sr. Vereador, houve dias em que o espaço, e ainda bem, esteve cheio e foi extremamente frequentado, e as pessoas fazem filas para ir à casa de banho, porque as casas de banho não chegam, e as condições que têm também são más, e portanto é preciso pensar as coisas um bocadinho mais além. De qualquer forma, nós vamos fazer a feira, e isso não é só uma dificuldade, é só mais uma dificuldade que encontramos, e portanto não é por isso que vamos desistir de fazer a Alpiagra, e que esperamos que ela seja, nesta retoma de alguma normalidade, seja um momento alto da vida do Conselho, para todos. Bom, dito isto, eu entrava no período da ordem do dia e punha à discussão dos senhores vereadores a proposta da data da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 10 de março de 2022, que vem exatamente para deliberação, e dava a palavra aos senhores vereadores para intervirem. Senhora Vereadora Fernanda. Tenho aqui só umas coisinhas. Página 2. Microfone. No último parágrafo.
Entre a Sra. Presidente, começamos a responder que relativamente aos planos de água e isto não sei se poderá ser retirado, mas também não é muito solução. Está duas vezes que relativamente que... Responder, vírgula, relativamente aos planos de água, não é? Tirar o primeiro... O segundo... pois, eu pensei que o segundo... Sim, tirar um dos dois. Sim. Depois, na continuação, disse que fizeram alguns avanços com a colaboração da engenharia militar, o que se encontra, este U, também se calhar, que se encontra... Sim, enquanto agendada na reunião, sim. Com a Escola de Engenharia, e eu penso que seria com o objetivo, porque assim parece Sim, que é a Escola de objetivo. Engenharia que tinha o objetivo, não é? Com o objetivo de encontrar. Depois, mais abaixo, na penúltima linha, acrescentou que o objetivo seria resolver a situação. Sim. Por fases de modo a encontrar, não é encarar, não é? Encontrar um conjunto de respostas. Aqui só mais uma coisinha, que é na página 4, no ponto 2, mesmo no próprio ponto que está negrito, tem urbanos ou rurais. Portanto, aqui será urbanas. Depois, página 8. Ora, no final já do segundo parágrafo tem, pelo Sr. Engenheiro Leonel Pescarho, e depois foi melhorado com questões de ordem técnica, não é? No segundo parágrafo, peço desculpa, senhora. E depois, no parágrafo a seguir, foi dada a palavra ao munícipe João Serrano, que começou por referir-se, será à venda. Não é a venda, é à venda. E pronto, é só o que eu encontrei. Muito bem. Mais algum senhor vereador tem? Não? Então, com estas sugestões de correção dadas pela senhora vereadora Fernanda Cardigo, eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passávamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos. É uma proposta de alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Alpiarce, é a segunda alteração ao mapa de pessoal e a alteração ao organograma, que vem também para deliberação. Eu passava então a apresentar este ponto, que vem na sequência da necessidade de instalarmos o balcão único de atendimento e o serviço de apoio aos órgãos do município, para uma nova, e integrá-lo numa nova subunidade, mas tem a ver exatamente esta alteração com a necessidade de criarmos o balcão único de atendimento. Considerando assim que o Executivo Municipal quer proceder à criação da subunidade orgânica de Administração Geral, que para além dos serviços já existentes irá integrar o balcão único de atendimento e o serviço de apoio aos órgãos do município, e que para promover a criação dos serviços em causa é necessário alterar o Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, o mapa pessoal e o organograma. O que se propõe é que, propõe-se o seguinte: aprovar a alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços do Município, que é a segunda alteração ao mapa de pessoal e a alteração ao organograma, conforme documentos que vêm juntos à proposta. Submeter este assunto à deliberação da Assembleia Municipal, de acordo com o que estabelece a lei. Fundamentalmente, a proposta concreta vem nos pontos que estão na documentação que foi entregue aos senhores vereadores. Se tiverem alguma dúvida relativamente à mesma, tenho todo o gosto em responder. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. Portanto, em relação à proposta da alteração do regulamento em si, naturalmente
é uma opção clara em termos do Executivo na sua definição e que se adequa à assunção de competências que de forma, portanto, obrigatória, ao fim e ao cabo, o município tem que aceitar, e que, tendo em conta também a nossa posição em relação a esta transferência de competências, designadamente na falta de rigor e de concretização dessa mesma transferência na definição exata dos valores correspondentes à transferência de competências, quando muitas vezes os valores de referência são valores de referência suborçamentados em termos à despesa real de cada uma destas competências. Portanto, iremos ter uma posição de abstenção em relação a esta proposta, não pelo regulamento em si, mas propriamente tendo em conta o processo de transferência de competências e que esta alteração tem a ver essencialmente com essa mesma transferência. Isso. Obrigada, Sr. Vereador. Mas não havendo questões concretas relativamente a esta alteração do regulamento da organização dos serviços do município e da alteração ao mapa pessoal, eu punha este ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria a proposta de alteração ao regulamento da organização dos serviços do município, a segunda alteração ao mapa pessoal e a alteração ao organograma, que veio para deliberação e que será remetida à Assembleia Municipal para aprovação. Ponto número 3 da nossa reunião, isenção de pagamento de taxas no âmbito do pedido de licenciamento de obras apresentado pela ARPIC, a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça, que vem para deliberação. Eu queria só dizer que vou-me retirar neste ponto. Muito bem. A senhora vereadora tem responsabilidades nesta instituição e, portanto, deixa-me ver se consigo. A Associação ARPICA apresentou um pedido de isenção em requerimento fundamentado ao abrigo das obras de ampliação da sua capacidade, no sentido de melhorar a qualidade do apoio prestado, anexando para o efeito os documentos comprovativos da sua qualidade e encontrando-se o processo devidamente instruído. Estamos a falar de uma associação sem fins lucrativos, ou uma IPSS neste caso. É uma pessoa coletiva, tendo sido declarada entidade de utilidade pública por declaração pública publicada em Diário da República. O requerimento a solicitar a isenção tem por base a realização de obras de ampliação do edifício que servirá de estrutura residencial para idosos e, considerando por esse motivo o interesse que configura para o município, a proposta que é apresentada vai no sentido de que a Câmara, aprova a isenção do pagamento de taxas que sejam devidas no âmbito do respectivo processo de licenciamento apresentado pela ARPICA, ao abrigo das obras de ampliação da sua capacidade, a realizar no edifício sítio na rua Dr. José António Simões, número 52 em Alpiarça, no sentido de melhorar a qualidade do apoio social prestado. Eu punha o ponto à discussão, se algum dos senhores vereadores quer fazer alguma intervenção. Não, e assim sendo, punha o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Já pode entrar a senhora vereadora. Não era filmado, ficava a pessoa Certo. nunca mais complicado. Pois é. Exatamente. Vocês desculpem-me lá que eu devo ter feito aqui uma coisa qualquer. Isto passa-me do ponto 1 para o ponto 10, não estou a perceber. Muito bem, então, agora já com todo o executivo completo, passávamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos,
que é o pedido de isenção de pagamento de taxa de ocupação do espaço público, requerido por Edison Ricardo Mendes Noronha, proprietário do Circo Marisol, ao abrigo do disposto da legislação em vigor e no regulamento e tabela de taxas e outras receitas do município de Alpiarça, que vem exatamente para deliberação também. Este requerimento é feito pelo proprietário do Circo Marisol, que esteve em Alpiarça do dia 16 ao dia 22 de março e que pede, juntando aqui documentos comprovativos das suas carências, pede a isenção da taxa municipal devida. E a proposta é que se aprove a isenção do pagamento da taxa de ocupação do espaço público por parte do Circo Marisol. Eu punha o ponto à discussão. Como já foi, não devia ser para ratificação. Eu acho que sim, por acaso tinha visto a mesma coisa, mas a isenção não tem que vir, exatamente, o que foi não foi, exatamente. Exatamente, o valor está... Muito bem. Então, não havendo mais esclarecimentos, punha o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a isenção do pagamento da taxa de ocupação do espaço público por parte do Circo Marisol. O ponto 5 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de delegação de competências no âmbito da atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual e em condições de excepcionalidade, que vem também para deliberação. Este ponto vem na sequência já da assunção de novas competências por parte da Câmara Municipal relativamente à ação social e o que se propõe neste caso é que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições legais aplicáveis, delegar na Sra. Presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de subdelegação nos Srs. Vereadores, a gestão do montante de 3.507 € destinado à atribuição nos termos legais das prestações pecuniárias de caráter eventual e em condições de excepcionalidade. Esta responsabilidade era, antes da transferência das competências na área da ação social, é da competência da Segurança Social, e com esta transferência para o município manifesta-se a necessidade de assumir esta competência, esta responsabilidade, com a possibilidade depois de a poder subdelegar, no caso dos senhores vereadores, porque se trata exatamente da atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, que são situações pontuais e que vão surgindo, e portanto há a necessidade de garantir que está devidamente em cumprimento da legislação aprovada esta responsabilidade, que vem, como disse, com a delegação, com a transferência de competências na área da ação social. Eu punho o ponto à discussão, se alguém tem alguma questão para realizar. Sr. Vereador, faz favor. Portanto, a nossa posição é exatamente igual à que foi do ponto 2, portanto, em relação a esta a transferência de competências, e que também aqui se vê que estamos a falar de 3.507 € para um ano inteiro em termos de prestações pecuniárias, que era o que estava orçamentado na Segurança Social em termos deste tipo de apoios extraordinários que são feitos junto das populações após análise dos técnicos na altura da Segurança Social, e que agora passará a ser essa análise feita pelos técnicos do município, e que eu penso, da minha experiência, que haverá uma pressão muito maior em relação ao próprio município, havendo uma relação mais próxima e mais direta com as pessoas, e que será um valor um pouco diminuto, penso eu, em relação às necessidades, portanto, e que venham de acordo com aquela suborçamentação que eu referi anteriormente, e portanto isso será uma posição de abstenção. Isso. Muito bem, Sr. Vereador. Não havendo mais questões, eu punha a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor.
Está aprovada por maioria, com os votos a favor do Partido Socialista e com os votos de abstenção. Sim. Só por uma questão de ordem relacionada. Claro que sim. Faz favor, Sr. Vereador. Tendo em conta que a Segurança Social tanto tem um espaço de apoio, um gabinete de apoio sediado no nosso Conselho, algumas das competências passam para o município, outras não, mas gostaria de saber se há alguma informação em relação à questão desse espaço de apoio, de atendimento ao público, se irá manter nas mesmas condições ou não, tanto se a Segurança Social de alguma forma também articulou isso com o município ou prestou alguma informação disso. Não, Sr. Vereador, não, nós estamos a tratar da transferência de competências, a assumir aquilo que são as competências que obrigatoriamente se transferem agora para o município. Estamos a criar condições no espaço do balcão único para haver um ponto de atendimento com privacidade, que era uma coisa que também era difícil de garantir, dada a forma como tínhamos as coisas em termos funcionais, e portanto vamos garantir que há um gabinete de atendimento reservado à ação social e que poderá ser feito com a privacidade requerida para estas situações. Relativamente ao atendimento que a Segurança Social tem no espaço do edifício da Casa do Povo, ele manter-se-á, pelo menos até agora, não há nenhuma negociação, nem nenhuma conversa relativamente a qualquer alteração relativamente a esse atendimento. Muito obrigada. Assim sendo, eu ponho o ponto à votação. Então, já votamos, pronto. Então, se está votado, não faz mal. Então, estando votado, não tem importância. Seguimos então para o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Proposta de atribuição de toponímia, que vem também para deliberação. Eu vou fazer a apresentação desta proposta. A proposta de atribuição de toponímica à zona de lazer e parqueamento auto situada frontalmente à barragem dos Patudos. Considerando que em reunião realizada a 8 de abril de 2016, a Câmara Municipal de Alpiarça deliberou, por unanimidade, atribuir à zona de lazer e parqueamento auto situada frontalmente à barragem dos Patudos um topónimo dedicado ao Sr. Engenheiro Leonel Pescalho, uma vez que é notória e publicamente reconhecida a importância do seu papel para a construção da barragem dos Patudos, sendo por isso meritória a proposta aprovada em abril de 2016, que até à presente data não foi ainda dado cumprimento à deliberação camarária supramencionada, não tendo por conseguinte sido atribuído o respectivo topónimo ao local em causa, considerando que a Junta de Freguesia de Alpiarça deu parecer favorável à intenção de atribuir à zona de lazer e parqueamento auto situada frontalmente à barragem dos Patudos o topónimo dedicado ao Sr. Engenheiro Leonel Pescalho, proponho que a Câmara Municipal, no uso da sua competência, delibere dar cumprimento à deliberação tomada em abril de 2016, que determinou atribuir à zona de lazer e parqueamento auto situada frontalmente à barragem dos Patudos o topónimo dedicado ao Sr. Engenheiro Leonel Pescalho, Praça Engenheiro Leonel Pescalho. Esta é a proposta e eu ponho à discussão dos senhores vereadores. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro. Portanto, em relação a este assunto em concreto, eu próprio já participei na votação anterior, em 2016, e, portanto, irei manter naturalmente a posição que tive e de aprovação desta proposta, que, apesar de estar aprovada, mas que seria sempre necessário a Junta de Freguesia pronunciar-se em relação a essa mesma proposta. De referir também que à data foi definido que a proposta se manteria como largo e não praça, portanto, preciosismo, mas que até penso que se adequa mais ao próprio espaço em si, ao qual, portanto, se manteve essa possibilidade de atribuição após os melhoramentos que foram feitos, salvo erro, em 2020, em todo aquele espaço. Portanto, iremos manter essa mesma posição que já tínhamos anteriormente, apesar de termos, portanto, alvitrado a possibilidade de também fazer referência
pessoas que igualmente tiveram a sua importância em todo aquele espaço, onde o engenheiro Leonel Pescalho teve um papel preponderante, mas que também outras pessoas que estavam à frente da Câmara na altura, quer o Joaquim Matias já não está entre nós, quer também o Fernando Loureiro, o António Mário Corbacho, o Emílio Sardinheiro, o Armindo Pinhão, entre outros, possivelmente, que poderei estar, ao estar a falar em nomes, poderei estar depois a ser injusto com outras pessoas, mas naturalmente que iremos manter a posição que já tínhamos anteriormente em relação a esta proposta. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora. É só dizer que também nós que não me temos na altura também pronunciado em relação a este nome, portanto concordo com o que disse o Sr. Vereador João Pedro, e também achava que ficava melhor lá, porque parece que praça pressupõe algo que é rodeado por edifícios. Não se vê tanto praça num sítio tão descampado como é só. Muito bem. Então, não havendo mais esclarecimentos, eu punha a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Já agora aproveitar para dar conta que o cumprimento desta deliberação terá lugar no próximo dia 2 de abril, o dia do município, durante a manhã, depois sairá o programa com a hora. Passávamos então ao ponto 7, alienação de parcela de terreno na zona industrial da Alpiarça, que vem também para deliberação. Eu permitia-me então ler aqui a proposta. A Suprema é dona e legítima proprietária de um prédio situado na zona industrial com cerca de 50 mil metros quadrados, onde se encontra instalada e em elaboração uma unidade fabril de produtos asfálticos, impermeabilizantes e outros materiais de construção, na qual existem algumas dezenas de postos de trabalho diretos, revelando-se por isso um dos maiores investidores do concelho. A Suprema manifestou, entretanto, a intenção de realizar um novo investimento na zona industrial da Alpiarça, de modo a expandir a sua implantação, bem como a criar novos postos de trabalho, pelo que está interessado em adquirir 2 parcelas de terreno contíguas ao prédio de que já é proprietária. As parcelas de terreno em causa são adjacentes aos lotes já constituídos na zona industrial, propriedade da Suprema, de acordo com o respectivo plano de pormenor, sendo ambas propriedade do município de Alpiarça. O município tem todo o interesse em dinamizar e potenciar a zona industrial, quer através de novos investimentos, quer através da consolidação dos investimentos já feitos, com sustentabilidade económica, social e ambiental, procurando o reforço de postos de trabalho, pelo que se encontra disponível para alienar as parcelas de terreno em causa. Assim sendo, a Câmara Municipal, o que se propõe é que a Câmara Municipal delibere alienar 2 parcelas de terreno, sitas na zona industrial da Alpiarça, uma com a área de 26.900 metros quadrados e a outra com a área de 70 mil metros quadrados, pelo valor de 5 euros o metro quadrado à Suprema, com vista à expansão da unidade fabril da mesma, que se encontra implementada no local. De referir que estas condições de alienação são as que determina o regulamento da zona industrial, e a proposta vem exatamente nessa sequência. Fazer referência que a Suprema tinha previsto já há algum tempo aumentar a sua implantação na nossa zona industrial, situação que veio a desinteressar-se nos últimos tempos por efeitos de determinações dentro da própria empresa e que têm a ver também com o período, eventualmente o período pandémico que temos vindo a viver. De qualquer modo, nós contactámos a empresa e há algum tempo que vimos conversando no sentido de que este seu projeto também possa avançar e, portanto, o que era inicialmente uma proposta de aquisição de uma pequena parcela deste terreno passou a ser a aquisição da totalidade dos dois terrenos, o que significa que a pretensão da Suprema é, de facto, crescer substancialmente na zona industrial
e que este seu crescimento terá um retorno em termos de postos de trabalho e de fixação e de geração de riqueza para o Concelho, que são extremamente importantes. Daí a razão desta proposta. Eu punha à discussão o Sr. Vereador João Pedro Reales. Portanto, como disse a Sra. Presidente, e bem, a área dos 26.900 metros quadrados era uma área que já a Suprema tinha manifestado interesse há algum tempo, foi preparada até uma proposta de promessa de compra e venda desse mesmo terreno, e até porque na própria área que a Suprema já tem na sua posse, em que atravessa uma rua, portanto havia a intenção também de ficar com todo esse lote por inteiro, o que obriga depois ali a alguma alteração das infraestruturas em termos do gás e da água, quer a Tagus Gás, quer também as águas do Ribatejo, teriam que alterar o circuito para que não ficasse dentro do terreno da Suprema, portanto, a passagem dessas condutas. Portanto, e isso havia aqui alguma articulação entre as partes, no sentido de fazer o desvio dessas condutas e, portanto, e alienar-se a estes perto de 27.000 metros quadrados. Toda esta área está dentro da área da zona industrial, os 70.000 não estão, e possivelmente haverá depois demarches no sentido de integrar esses 70.000 metros quadrados na zona industrial, a posteriori, mas, portanto, naturalmente iremos votar a favor desta proposta, mas deixo só uma questão em relação a essas infraestruturas do gás e da água, o que é que está previsto ou definido com estas entidades e com a própria Suprema, em termos de futuro e da própria responsabilidade de cada uma das partes disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. De facto, essa questão do gás e da água está também a ser tratada entre as partes, como diz, com a empresa Suprema a assumir os encargos e a responsabilidade de fazer as alterações necessárias para poder não só uniformizar os lotes, mas garantir que essas infraestruturas não ficam exatamente dentro da sua propriedade. A questão está a ser resolvida, aliás, como tinha que ser já para os lotes que são propriedade da Suprema, e ficará devidamente tratada no final de toda esta operação, que, como também diz, terá necessidade de fazer aqui uma alteração ao plano de urbanização relativamente à inclusão dos 70.000 metros quadrados. Mais uma razão pela qual era importante que os instrumentos de gestão de território estivessem, não digo atualizados, mas bem mais avançados nos seus termos de atualização, o que também nos permitiria, não só neste caso, mas noutros casos que temos também, por exemplo, na zona industrial, avançar com processos que fossem mais céleres, exatamente com vista à alienação mais rápida dos terrenos e à instalação de mais empresas. Nós prevemos que haja potencialmente interesse na ocupação de lotes na zona industrial com a vinda de algumas grandes empresas para a nossa região. Vêm normalmente com grandes empresas, um conjunto de empresas satélite, digamos assim, que funcionam na órbita dessas grandes empresas e que precisam de espaço para se instalarem, que normalmente não precisam de grandes espaços, mas precisam de espaço, e nós, como sabe, temos a nossa zona industrial esgotada em termos de capacidade de crescimento, não traduzido em alteração de plano de gestão de território. E, portanto, isto eventualmente pode-nos fazer perder aqui oportunidades, que são oportunidades que nós não queremos perder, e daí a necessidade de facto, temos que intervir ao nível destas alterações, designadamente agora, imediatamente a seguir a esta alienação, no que diz respeito aos 70.000 metros quadrados, mas depois em várias outras áreas da própria zona industrial. Muito bem, eu ponho então o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém,
Está aprovado por unanimidade a alienação da parcela de terreno na zona industrial de Alpiarça à empresa Suprema, nos termos e com os fundamentos referidos. O ponto número 8 é a alienação de lote de terreno na zona industrial, à E-Redes, que vem também para deliberação. Esta situação vem de um impasse numa primeira fase, porque funcionou por conta da própria E-Redes, com a necessidade de ter um plano de investimento aprovado na Assembleia da República e, portanto, com condições específicas, dado tratar-se desta empresa. Numa segunda fase, a responsabilidade já era do município, porque havia alguma definição não completa relativamente ao lote onde a E-Redes previa instalar-se e, portanto, isto era um processo que estava relativamente parado, que se conseguiu pôr em movimento, sendo que esta alienação deste lote de terreno tem como finalidade a construção por parte da E-Redes da subestação elétrica, que era também já há algum tempo fundamental, não só para o melhor funcionamento em termos de fornecimento de energia à própria zona industrial, mas também e sobretudo ao concelho e até à região, porque a subestação garantirá um melhor fornecimento de energia para além do espaço do concelho. E, portanto, isso é importante não só para a zona industrial, onde nós temos, ao longo dos últimos anos, temos tido várias situações de quebras de fornecimento pontual de energia que têm têm consequências muito sérias na produtividade e no dia a dia de empresas que carecem de utilizar uma carga energética muito grande. Eu, por exemplo, em reunião com a Molis, só relativamente a um ano de funcionamento, a empresa teve cerca de 300 mil euros de prejuízo com cortes no fornecimento de energia elétrica. É claro que estas empresas têm estas coisas mais ou menos salvaguardadas e, portanto, eventualmente terão, não posso precisar, mas eventualmente terão seguros ou outra forma de assegurar que as perdas não são tão elevadas. De qualquer modo, não têm capacidade de gerar energia ou de geradores que possa substituir completamente a falta de energia e têm a dificuldade de retomar os meios de produção, porque são indústrias que estão pesadas, em alguns casos, que depois de pararem uma linha de produção para a pôr a funcionar demora algum tempo e isto tem quebras de produção que são assinaláveis. Portanto, este investimento da E-Redes no concelho é extremamente importante, é estratégico e nós fizemos aqui a nossa parte no sentido que ele se concretizasse com maior rapidez. E, portanto, o que se propõe é que se delibere alienar o lote 135 da zona industrial à E-Redes com a área de 6.890 metros quadrados pelo valor de 5 euros o metro quadrado, com vista à construção de uma subestação para reforçar a injeção de potência elétrica nesta região. Eu ponho o ponto à votação, à discussão, peço desculpa, Sr. Vereador, tem a palavra. Sim, conforme disse a Sra. Presidente, isto é um processo já longo que só pôde também ter andamento após a aprovação da Assembleia da República do Plano de Investimentos da própria EDP, em termos de futuro, hoje é E-Redes, e que aconteceu há cerca de 2 anos atrás, e, portanto, depois nós éramos dos mais bem posicionados em termos do avanço desse plano de investimentos, porque tínhamos a possibilidade de dar uma referência de terreno logo para esta instalação importantíssima, que inicialmente estava previsto junto àquele lote dos 27 mil metros quadrados, mas que saía ali um bocadinho fora do plano da zona industrial e obrigávamos a outras dermares. Depois encontramos esta possibilidade deste lote de 6 mil metros quadrados, o que eles pediam eram 5 mil metros quadrados, e isto enquadrava-se dentro daquilo que tinha sido pedido, um lote que também conseguimos registar, também tal como outros lotes
da zona industrial e a própria zona industrial em termos do seu registro, que houve necessário também muito trabalho por parte da parte administrativa e da parte técnica do município, no sentido de se ultrapassar estas dificuldades, e que claramente este lote já estava definido como sendo o lote de destino dessa subestação, que vai beneficiar em muito a zona industrial, mas também, segundo a informação da própria Redes, que se estende até à Chamusca e o concelho de Almeirim, em termos de benefício de toda a região, no sentido da estabilidade e da qualidade do fornecimento de energia, que iremos beneficiar todos com isso. Disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não havendo mais questões, eu punha o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a alienação do lote 135 à empresa E-Redes. Passamos ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, minuta de acordo de pagamento de dívida à Fundação José Relvas, que vem também para deliberação. A minuta é que consta a proposta é que consta dos documentos que foram enviados aos senhores vereadores. Fundamentalmente e resumidamente, o que se assume é que a Câmara Municipal de Alpiarça confessa-se devedora à Fundação José Relvas, com respeito ao processo judicial 1297/16.0 BE-LRA, que é de Leiria, de um montante global de 372.208,64 €, aqui incluindo juros vencidos até à data da fixação de termos, bem como o acerto de contas de pagamento efetuados na pendência judicial. Com respeito ao saldo positivo dos anos 2019 e 2020, um montante global de 123.342,16 € e, por respeito ao saldo positivo do ano 2021, do montante global de 51.159,75 €, tudo no montante de 546.710,55 €. As partes prescindem de juros vincentes, custas de parte e procuradoria. E os montantes referidos na cláusula 1 serão liquidados da seguinte forma: entrega imediata de 200 mil €, pagamento de 346.710,55 € até ao final do ano 2022 ou antecipadamente, caso a primeira consiga formalizar nova alteração orçamental. Com o recebimento das importâncias acordadas, a Fundação José Relvas fica totalmente ressarcida dos montantes em dívida por conta dos rendimentos do legado Manuel Nunes Ferreira até ao final do ano 2021, declarando nada mais ter a receber da primeira, seja a que título for. Esta é a proposta para acordo de pagamento, uma vez que, como o processo já não está em sede judicial, fez o seu percurso e já terminou, portanto há uma sentença transitada em julgado. E agora a única coisa que resta é cumprir o que está na sentença. A Câmara propõe-se a fazer o pagamento de acordo com esta minuta e é isso que vem para discussão e deliberação. Muito obrigada. Sr. Vereador, tem a palavra. Em relação a esta proposta, tenho a dizer que há uma referência na própria proposta de que este é o saldo apurado dos anos 2009 a 2018, quando, pelo menos até 2015, houve a transferência de 66 mil €, salvo erro, e posteriormente mais estes 16.500. E, portanto, claramente que este saldo deve corresponder a 2012, 2013, e a partir daí, não a partir de 2009, em relação ao seu valor. Dizer também, e voltar a referir, que uma das condições do próprio testamento é de que a Câmara Municipal é responsável pela gestão do legado e responsável por entregar o saldo positivo à Fundação José Relvas, à data, penso eu, instituição, e que essa mesma responsabilidade obriga a um conjunto de despesas, pelo menos num dos prédios que está bastante degradado da Avenida de Berna, e que, havendo a transferência de todo o saldo disponível,
portanto, em qualquer tipo de intervenção vai obrigar portanto, a que se recorra ao orçamento do município, ou ao tipo de solução que se venha a tomar, e com o qual penso que entre as partes que poderia ser acordado de outra forma esta mesma transferência, porque a responsabilidade da manutenção do legado, e essa responsabilidade existe, é do próprio município, e havendo a necessidade de uma intervenção de 300, 400 mil euros, talvez, em termos dessa mesma intervenção, que deveria ser tido em conta também essa situação, na minha opinião, pelo que a posição será de abstenção. Muito obrigada, Sr. Vereador. Só fazer a seguinte referência. Esta minuta refere-se a um acordo de pagamento de uma dívida que está titulada por uma sentença. Ou seja, não houve margem, aquilo que são os saldos apurados, aquilo que são os valores respeitantes aos vários anos que estão em dívida, resultam da sentença. Não foram discutidos por nós, nós não podemos... A sentença são os 365 mil. Não, a sentença é tudo o que está aqui. Aquilo que está em sentença são os montantes, acrescidos de juros vincentes, que aqui neste caso não estão considerados, a ação aquilo que foi pedido foram os saldos respeitantes aos anos de 2009 a 2018. E, independentemente do Sr. Vereador poder dizer mas este montante só se refere de 2012 a 2018, independentemente disso, o que foi apurado conta para este período todo, ou seja, significa que se houve entregas de 2009 a 2012, elas já estão aqui abatidas. O valor é um valor final. A única coisa que foi possível negociar com a Fundação foram os juros vincendos, que são os juros que se vão vencendo desde a sentença até ao pagamento efetivo. Todo o demais é o que está na sentença e é aquilo que nós estamos a cumprir. Porque convenhamos que uma entidade que interpõe uma ação, vence a ação, essa sentença é objeto de recurso e a entidade vence o recurso, não há margem para o município neste momento, nós não temos qualquer tipo de margem. Aquilo que seguia a seguir é ou pagamos, chegamos aqui a um entendimento para pagar, ou a Fundação tem a possibilidade de executar imediatamente a sentença, o que significa que isto pode dar origem a penhoras, pode dar origem a penhoras de contas bancárias, a penhoras de elementos do município, de propriedades do município e, portanto, a situação não é propriamente uma situação de igualdade em termos negociais. De qualquer forma, o Sr. Vereador tem toda a razão. Os imóveis do legado precisam de manutenção, mas já precisam de manutenção há muito tempo. E o que é certo é que, se essa manutenção tivesse sido feita ao longo dos anos, se o investimento daquilo que eram os rendimentos do legado tivesse sido feito nos imóveis, neste momento nós não tínhamos nenhuma dívida para pagar. E os imóveis estavam em melhores condições, não estariam em condições perfeitas, até porque, ao que julgo saber, estamos a falar de um nível de degradação elevado, são muitos anos, são imóveis também já antigos, e, portanto, todas essas, nós sabemos que as coisas custam dinheiro a fazer, não está em causa, agora até custam mais, os materiais estão mais caros, a mão de obra está mais cara, está tudo uma perfeita loucura neste momento, a propósito das condições que vivemos todos, e, portanto, nós sim temos intenção de fazer investimento nos próximos anos, nos imóveis dos legados, recorrendo àquilo que são os seus rendimentos. E aquilo que vamos fazer é procurar dotar os imóveis das condições mínimas com o rendimento do legado, de maneira a podermos também tirar maior rentabilidade dos próprios imóveis. E, para além disso, a procurarmos também fazer aqui um serviço à população que não tem sido feito, mas que deveria, sobretudo no que respeita ao apoio aos alunos mais carenciados do Conselho que estão a frequentar o ensino superior em Lisboa e que têm custos brutais, desde logo de habitação, para poderem fazer face com as despesas todas que têm,
para poderem fazer face aos seus anos escolares. E, portanto, vamos procurar fazer aqui uma intervenção. Nós, este ano, neste orçamento, já temos previsto uma intervenção da ordem dos 70 mil euros e, portanto, o que significa que, ano a ano, vamos procurar investir aquilo que são os rendimentos dos legados em benefício dos próprios legados, no sentido em que eles também possam gerar mais rendimento, sabendo que o rendimento não é para o município, porque estamos obrigados, naturalmente, por testamento, a entregá-lo à Fundação José Relvas. E isto também, agora reforçado pela sentença judicial, que para além de condenar o município no pagamento do montante em dívida, também faz referência à forma como o legado deve ser gerido e à necessidade ou à obrigatoriedade da entrega da sua parte líquida à Fundação José Relvas, bem assim como a forma de administração de todos os legados de forma segregada, de forma separada, o que não podia não ser o entendimento, mas que agora vem vertido numa sentença e, portanto, que tem força de lei. Eu não sei se há mais algum esclarecimento. Ponha o ponto à votação, a minuta do acordo de pagamento da dívida à Fundação José Relvas. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota a favor, perdão, quem vota contra era primeiro. Está aprovado por maioria, com os votos do Partido Socialista e com as abstenções da CDU. O ponto número 10 é a proposta de alteração do regulamento da Medalha Municipal da Alpiarça, que vem para deliberação. Esta é uma alteração que eu julgo que tem julgo, ou pelo menos aquilo que me dá a entender em conversa com o Sr. Vereador, que aparentemente é uma alteração que nós estamos a fazer ao regulamento, mas que na prática era mais ou menos o que já vinha sendo habitual fazer. O que faltava de facto era transpor para o regulamento aquilo que já era a prática real. E, portanto, o município pretende criar uma forma de galardoar os funcionários com o mínimo de 40 anos completos de serviço efetivo e que ao longo de tal período tenham tido comportamento exemplar, boas informações e reconhecimento público individual. Pretende-se igualmente proceder à alteração dos períodos temporais definidos para homenagear os trabalhadores, previstos no regulamento da Medalha Municipal de Alpiarça, em conformidade com a prática estabelecida ao longo dos anos. E para tal é necessário alterar o regulamento da Medalha Municipal de forma a refletir esta realidade. E assim, pretende-se alterar o artigo 14º do regulamento da Medalha Municipal, conforme a redação que consta neste documento que foi enviado, e a redação deste artigo passaria a ser a seguinte. Quando se destina a galardoar os funcionários ou agentes do município, a atribuição far-se-á com base nas seguintes normas. A linha A, o grau ouro aos funcionários com o mínimo de 40 anos completos de serviço efetivo e que ao longo deste período tenham tido comportamento exemplar, boas informações e reconhecimento público e individual, que não tenham servido de base à atribuição do galardão adequado. O grau prata, os funcionários com o mínimo de 30 anos completos de serviço efetivo e que ao longo deste período tenham tido comportamento exemplar, boas informações e reconhecimento público e individual e que não tenham servido de base à atribuição do galardão adequado. A linha C, o grau cobre, aos funcionários com o mínimo de 20 anos completos de serviço efetivo e que ao longo deste período tenham tido comportamento exemplar, boas informações e reconhecimento público e individual, que não tenham servido de base à atribuição de galardão adequado. O grau bronze, aos funcionários com o mínimo de 10 anos completos de serviço efetivo e que ao longo deste período tenham tido comportamento exemplar, boas informações e reconhecimento público e individual, que não tenham servido de base à atribuição de galardão adequado. Esta é a fórmula proposta. Aquilo que nós tínhamos em termos de regulamento apontava para a atribuição de medalhas nos 15, 25 e 35 anos de serviço. A verdade é que a evolução também do tempo de trabalho hoje nos remete para mais anos e, portanto, as pessoas hoje trabalham em média mais 5 ou 6 anos
do que nesta altura. E, portanto, importa também assinalar os 40 anos de serviço. O que vinha sendo prática era a entrega das medalhas dos 10, 20 e 30 anos e, portanto, esta alteração visa exatamente introduzir os 40 anos. Eu punha à discussão, senhores vereadores, Sr. Vereador João Pedro. Portanto, é só fazer uma pequena referência que realmente é um sinal dos tempos, que a legislação anterior pressupunha uma data inferior em termos de anos de serviço, porque a perda de direitos em relação ao trabalho, ao desenvolvimento do trabalho, reflete-se também nesta alteração que nós iremos agora discutir e que naturalmente iremos aprovar por parte da CDU, em que havia a possibilidade das pessoas com 36 anos completos de serviço se poderem aposentar. Hoje em dia isso já não é possível e vamos ter funcionários da Câmara de Alpiarça também a atingir os 40 anos de serviço e que alguns deles possivelmente vão ter que chegar quase aos 66 ou 67 para poderem ter direito à sua reforma nas mesmas condições em que a anterior legislação o previa de uma forma muito mais cedo e de forma abrupta, penso eu. Quando iniciaram a carreira tinham uma perspectiva de carreira e que eu defendo pelo menos que deveria haver um período de transição gradual no sentido de não segurar expectativas de quem começa uma carreira e quando chega aos cerca de 20 anos de carreira sabe que essa carreira vai durar mais 10 ou 15 anos do que aquilo que tinha previsto quando a iniciou. Mas de qualquer das formas é apenas uma parte em relação àquilo que é a proposta que iremos aprovar e com a qual concordamos. Muito bem, passava então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a proposta de alteração do Regulamento da Medalha Municipal de Alpiarça. Passava ao ponto 11 da Ordem de Trabalhos. Proposta de atribuição de medalhas municipais, que vem também para deliberação. Este ponto ficou em aberto na documentação enviada aos senhores vereadores, exatamente porque havia e há a intenção de nós acordarmos aqui numa proposta, sendo que em anos futuros todos concordamos na eventual, não diria necessidade, mas por se considerar que há um conjunto de personalidades que merecem ser reconhecidas, o seu trabalho, a sua dedicação merece ser reconhecida. A proposta que nós apresentamos tem por base exatamente o intuito de nós, ao longo dos próximos anos, homenagearmos diferentes personalidades por razões também diferentes, até porque vamos viver um período, digamos que mais ou menos especial da nossa vida coletiva e que culminará com a comemoração dos 50 anos do 25 de abril de 1974. Independentemente disso, a Câmara considera que este ano, para além das medalhas que vamos atribuir por prestação de serviço aos funcionários municipais, nos termos que aprovámos anteriormente, o que propomos é que o município atribua a medalha de valor e mérito grau ouro à Unidade de Saúde Familiar do Centro de Saúde de Alpiarça, por razões que são óbvias e conhecidas e que têm a ver com o seu desempenho ao longo deste período pandémico. O texto desta proposta será enviado a todos os senhores vereadores e deixávamos hoje já definido que é esta a medalha municipal que vamos atribuir. Dizer mais que relativamente à questão da alteração do regulamento de atribuição de medalhas, que se coloca ainda uma segunda fase, que não tem exatamente a ver com esta questão que estamos agora neste ponto, mas que de algum modo está interligada com ela.
O regulamento de atribuição de medalhas não tem previsto a entrega da medalha do centenário. E nós temos instituições no nosso Conselho que vão começando a ter uma provectidade, e este ano comemora-se o centenário do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, o que acontecerá em outubro próximo. E, portanto, não havendo essa prevista a atribuição dessa medalha no nosso regulamento de medalhas, nós trataremos também de trazer à Câmara, também uma questão já colocada aos senhores vereadores da CDU, nós trataremos de trazer à Câmara a proposta de criação de uma medalha do centenário para que o município possa fazer a sua entrega ao Clube Desportivo Os Águias em outubro próximo, e trataremos de conceber a medalha, porque ela não existe, não está definida no regulamento, e depois de podermos enviar todas estas alterações à Assembleia Municipal de forma a que elas fiquem assumidas para nós podermos desenvolver os procedimentos para depois podermos entregar essa medalha do centenário. Razão pela qual, isto para explicar porque é que não o vamos fazer agora no dia 2, que é o dia do Conselho, e porque é que vamos remeter esta questão para a data efetiva do aniversário do Clube Desportivo Os Águias. Eu deixava à discussão dos senhores vereadores, se querem fazer alguma intervenção. Faz favor, senhor vereador. Portanto, em relação à proposta apresentada pela senhora Presidente, naturalmente que estamos perfeitamente de acordo, até porque, quer como autarca, quer também pessoalmente, tive a oportunidade de testemunhar o empenho dos funcionários da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça, que permitiu até nós termos níveis de eficácia, digamos assim, da própria vacinação, em todo este processo, acima de outros concelhos aqui da nossa região, e que se deveu essencialmente também à dedicação das pessoas, no sentido de ultrapassar algumas dificuldades, essencialmente de contactos, e também com aqui algum empenho por parte do município, com a disponibilização também de funcionário para ajudar nesses mesmos contactos, naquele período de maior necessidade desses mesmos contactos, essencialmente com a população mais idosa, tendo em conta a dificuldade muitas vezes em contactar as pessoas, mas há que ressalvar a dedicação quer dos enfermeiros, quer dos funcionários do USF, da parte administrativa e da parte também operacional, no sentido de ultrapassar todas as dificuldades que foram surgindo para concretizar o maior número de vacinações possível. E isso, sem esse empenho, essa dedicação, e se deixassem de estar e a cumprir aquilo que era a sua obrigação, o processo seria mais moroso, essencialmente, e acabávamos por não ter esse benefício de toda essa dedicação e esse empenho das pessoas em causa, pelo que estamos completamente de acordo com a proposta apresentada e, portanto, naturalmente, depois a sua formalização será apenas um ato no sentido de se ultrapassar esta atribuição que poderá já ficar definida como aprovada por unanimidade. Muito obrigada, senhor vereador. Assim sendo, eu punha o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passávamos agora ao último ponto da nossa ordem de trabalhos. Proposta de atribuição de subsídio à secção de futebol sénior do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, que vem também para deliberação. E eu passava a ler a proposta, que é uma proposta do senhor vereador com o Pelouro do Desporto. O Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça comemora este ano o seu centenário, tendo-se afirmado ao longo destes 100 anos como a instituição mais relevante no Concelho na promoção e desenvolvimento da atividade esportiva. Não cabendo aqui traçar um panorama do que foi e é a sua importante atividade e a projeção que a mesma teve e tem, quer a nível nacional, quer a nível internacional, importa referir que atualmente o Clube Desportivo Os Águias desenvolve cerca de 2 dezenas de modalidades, envolvendo centenas de crianças, jovens e adultos de Alpiarça. Neste enquadramento, na época de 2020-2021, o Clube Desportivo Os Águias, através da sua secção de futebol sénior, voltou a apostar na constituição de uma equipa sénior
tendo contado desde o primeiro momento com o envolvimento e apoio da Câmara Municipal. Então, como agora, se considerou que o futebol sénior constitui um estímulo ao processo de desenvolvimento dos jovens e um catalisador para a escola de formação, bem como uma referência regional e um veículo importante de mediatização do nosso concelho. Acresce a importância de contribuir para concretizar as expectativas do público e adeptos, materializada no seu constante apoio à equipa, desde logo evidente na grande afluência aos jogos. Não obstante as dificuldades sentidas ao longo das últimas épocas, provocadas sobretudo pela situação pandémica que temos vivido, a equipa está apurada para disputar a segunda fase do Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, podendo aspirar a aceder à 1ª Divisão Distrital. Para concretizar este desiderato, é necessário assegurar um conjunto de despesas que acrescem às inicialmente previstas. Deste modo, considerando que a secção terá necessidade de fazer face a um conjunto de despesas não previstas inicialmente e que visam reforçar a equipa e cumprir com obrigações legais, que toda a equipa técnica, jogadores e seccionistas têm desenvolvido um trabalho meritório, tendo conseguido o apuramento para a segunda fase e a possibilidade de acederem à 1ª Divisão Distrital, que tanto adeptos como público em geral têm demonstrado forte adesão a este projeto, materializado no apoio à equipa e afluência aos jogos, que a Câmara Municipal mantém todo o interesse em continuar associada a este projeto, considerando como um veículo importante de promoção da prática da atividade desportiva e do nosso concelho, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de 3.000 euros à secção de futebol sénior do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Relativamente a este ponto, eu vou pôr o ponto à discussão e à votação, da qual não participarei, porque o meu marido é membro da secção de futebol sénior do Clube Desportivo Os Águias e, portanto, eu não participarei nem na discussão nem na votação e vou deixar a condução dos trabalhos ao Sr. Vereador, se não se importa. Ora, bom dia, muito obrigada, Sra. Presidente, não está a ouvir, mas pela saída. Cumprimentá-los todos, punha então à discussão e às dúvidas que pudesse esclarecer dos seus vereadores. Portanto, em relação a este ponto 12, veio na sequência também de um pedido inicial por parte da secção de futebol sénior que veio à Câmara Municipal em setembro do ano passado, em que o pedido era na ordem dos 6.000 euros e que foi aprovado à data um apoio de 3.000 e com a possibilidade de, mais tarde, poder ou não haver o reforço desse mesmo apoio, porque à data de setembro seria a disponibilidade orçamental que tínhamos até final do ano, no sentido de dar esse mesmo apoio e portanto, havia até o compromisso na reunião que a própria secção teve comigo enquanto vice-presidente da Câmara de Alpiarça, no início do ano seguinte, neste caso 2022, analisarmos a situação e haver a possibilidade portanto, da atribuição deste mesmo subsídio nos restantes 3.000 euros e que vem aqui a proposta, pelo que, havendo também esse compromisso, iremos aprovar naturalmente esta proposta e congratular também com esta subida à fase de decisão em termos de subida de divisão, portanto, de ficar nos últimos 6, no sentido de haver a possibilidade de integrar portanto, a subida de divisão ou não, que é um facto, é importante os resultados, mas essencialmente também é importante a aposta que foi feita e o trabalho desenvolvido por todos aqueles que conseguiram reiniciar esta atividade do futebol sénior e valorizar todo esse trabalho. Isso. Sra. Vereadora, não. Então punho o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 12. Pode chamar a Sra. Presidente do castigo.
Então, sendo assim, encontra-se finalizada a nossa ordem de trabalhos de hoje. Existe público na sala. E eu dava a palavra a quem dela quiser fazer uso. Dr. João Serrano, tem a palavra, se achou. Muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores, público presente. No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, nós falámos com algumas pessoas e gostaríamos de poder contribuir para ajudar a Câmara no seu programa destas celebrações que agora se iniciaram. Nomeadamente com a ideia de se poder apresentar depoimentos de lutadores pela democracia, antifascistas, na escola, no agrupamento de escolas. Apresentar esses depoimentos ao vivo, junto da comunidade educativa, para se tentar perceber que o pão, afinal, não caiu do céu. Por outro lado, ainda em relação ao 25 de Abril e às celebrações, a nossa associação, a IDEA, está disponível para fazer a recolha de memórias destes antifascistas, ainda vivos, ou não, outros que tenham deixado por escrito, e a respectiva publicação em cadernos culturais para memória futura. Estamos também interessados na publicação das cartas de prisão. Sabemos que há variadíssimas cartas de prisão. Elas estão dispersas por várias famílias e que bom seria poder dar a conhecer esses documentos históricos, fundamentais da luta destas pessoas, tantas vezes incógnitas, e tão generosas, tão altruístas. É uma sugestão para a publicação das cartas de prisão. O segundo ponto tem a ver com os 50 anos do Grupo Amador de Teatro de Alpiarça. Ele foi criado em 1972 e estamos a tentar reativá-lo. Pedíamos à Câmara que uma das suas funcionárias, a Goretti, pudesse dar uma contribuição para a formação de atores. Isto significa que no agrupamento de escolas existem vários jovens e também professores interessados na prática do teatro e que bom seria poder incorporá-los num projeto lindíssimo da recriação do Grupo Amador de Teatro de Alpiarça. É uma sugestão para que a Goretti possa ter esta responsabilidade. Ficaríamos muito agradados. Outro assunto tem a ver com o seguinte. Há uma senhora que se chama Jacqueline Costa. Ela é licenciada pela Faculdade de Letras, é proprietária da Aerodreams, que é uma empresa de formação em pilotagem de ultraleves. É uma empresa que se dedica também ao turismo nesta área. É um nicho de mercado muito interessante. E esta senhora anda à procura, esta empresa, anda à procura de um terreno com cerca de 500 ou 600 metros de comprimento. É uma língua de terra de entre 500 a 600 metros de comprimento, onde possa instalar a pista do aeródromo. Neste momento eles estão de saída do aeródromo da Azambuja, por razões várias, andam à procura de terreno. Eu falei com a senhora, ela é secretária da Assembleia Geral da Confraria Ibérica do Tejo, à qual presido. Falei com ela e ela ficou encantada com a possibilidade de vir para Alpiarça. Eu disse-lhe, Jacqueline, eu vou levar o assunto à sessão de Câmara, e ela ficou muito na expectativa. E gostaríamos de trazer para Alpiarça um aeródromo com estas características. Se nos puderem ajudar, eu falo por ela, ela está disposta a vir aqui a Alpiarça reunir com o Sr. Presidente ou reunir com a Vereação para apresentar o seu projeto. Outro assunto tem a ver, que já foi aqui debatido, tem a ver com a exposição ibérica de fotos que a Diputação de Toledo está a organizar.
Já faltam poucos municípios ribeirinhos do Tejo. O último que nos cedeu fotografias foi o município de Almada, e aguardamos com expectativa as belíssimas fotos aqui de Alpiarça para figurarem nesta exposição ibérica. Damos conta dos nossos trabalhos e trazemos aqui ao conhecimento da Câmara Municipal, do Executivo. Pensamos ter todo o interesse municipal. Continuamos o nosso trabalho em relação ao IC3. Pedimos uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara da Barquinha, que vai ser realizada no dia 6 de abril, Dr. Fernando Freire. Pedimos uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara da Chamusca e outra com o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim. Que bom seria que o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim, também na qualidade de Presidente da Comunidade Intermunicipal, nos pudesse receber, a reunião está pedida, para darmos continuidade a este projeto, a esta ação cívica a favor da construção do IC3. Termino com a questão do horário de funcionamento destas sessões. Eu sinto-me aqui sempre tão sozinho deste lado. Isto é uma situação um bocado até constrangedora, porque vejo todos estes lugares vazios e estas sessões que são tão ricas, poderiam beneficiar os nossos conterrâneos, os nossos munícipes, se o horário fosse diferente. Um horário acessível a todas as pessoas. Por fim, ainda em relação ao IC3, se nos pudessem ajudar com a sensibilização do Sr. Presidente da Câmara de Almeirim, que é Presidente da Comunidade Intermunicipal, para nos receber, a nós e à Associação de Marinheiros, dos antigos marinheiros ali do Concelho de Almeirim. O José Sardinheiro já falou com ele, penso eu, mas penso que também não faria mal a senhora, digo eu. Agora, não sei se estou a ser atrevido, mas que bom seria poder dar assim uma palavrinha. Vê lá se recebes aquela rapaziada. Pronto, obrigado, era isto. Muito obrigada, Dr. João. Bom, então, sim, rapidamente e relativamente às questões que coloca. As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Naturalmente que nós contamos com todas as sugestões e todas as ideias e disponibilidades, quer da AIDIA, quer de outras entidades e personalidades. Aquilo que nós achamos é que a importância destas comemorações para o Concelho merecem que haja uma organização que seja fiel depositária daquilo que vai ser o programa de comemorações que nós queremos que comece já este 25 de Abril, até 25 de Abril de 2024. Como sabem, as comemorações nacionais tiveram o pontapé de saída, digamos assim, ontem. Eu reuni com o agora Ministro da Cultura, então Comissário Nacional para as Comemorações, o Dr. Pedro Adão e Silva, há umas semanas atrás, e na conversa que tivemos, ele deu-nos o gosto de vir a Alpiarça e de passar aqui connosco algumas horas. Na conversa que então tivemos, ficou muito definido que as comemorações nacionais têm um nível de abrangência que permitirá incluir aquilo que vão ser as comemorações de algumas zonas do território nessas comemorações nacionais e, portanto, ter a visibilidade que as comemorações nacionais têm e integrar projetos no âmbito dessas próprias comemorações. Aliás, eles tinham até no âmbito das comemorações nacionais, tinham um projeto interessante de um espetáculo que foi preparado por jovens para ser feito nas escolas. Nós ainda procuramos trazer esse espetáculo à Alpiarça, que já tinha poucas datas na altura que falámos, mas temos uma dificuldade objetiva, é que não há um espaço na escola que permita que estes jovens venham fazer o seu espetáculo. Os espetáculos têm decorrido sempre em escolas e é um espetáculo com cantigas, enfim, é um espetáculo artístico feito por jovens, mas nós não temos ainda na escola um auditório que permita fazer o espetáculo no espaço da escola.
E, portanto, essa ideia ficou para outra oportunidade, se ela vier a surgir, porque neste momento não havia condições físicas para o fazer. De qualquer modo, a conversa que tivemos foi extremamente interessante, porque permitiu perceber que nós vamos conseguir pontualmente introduzir aquilo que vai ser o nosso programa e dar-lhe uma dimensão nacional, que é uma coisa que nós consideramos que é importante. Depois, a nossa intenção para organizar estas comemorações é criar uma comissão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Alpiarça. E, portanto, o que temos previsto neste espaço de tempo até ao próximo dia 25 de Abril é convidarmos um conjunto de personalidades para fazerem parte dessa comissão e para trazerem para essa comissão aquilo que são as propostas, as ideias, a visão dessas mesmas pessoas e para conjugarem connosco, no município, aquilo que também que é a nossa visão do que devem ser as comemorações. E, portanto, nós temos a intenção de preparar um programa que há de começar, como disse, a partir do próximo dia 25 de Abril deste ano e que culminará com as comemorações no dia 25 de Abril de 2024. Gostaríamos nós, estamos a fazer o esforço possível para que isso aconteça, gostaríamos nós que culminasse com a inauguração do museu, que teria também a perspectiva de refletir aquilo que foi o período histórico de resistência ao fascismo e da conquista, da capacidade de garantirmos uma passagem, uma transição para a liberdade. E, portanto, esta comissão vai ser rapidamente constituída e vai trabalhar muito diretamente com o município no sentido de termos um programa com um conjunto de eventos e reunindo um conjunto de pessoas que nos possa exatamente dar aqui a dimensão que nós pretendemos ter nestas comemorações, que são, diria eu, provavelmente das mais importantes que temos feito no nosso concelho ao longo dos últimos anos. Relativamente ao projeto do teatro, a contribuição da funcionária do município é uma coisa que podemos ver, aliás, porque agora a TI está envolvida em vários projetos e, portanto, teremos que ver em termos de disponibilidade, mas alerto para a necessidade de que, se estamos a falar de fazer formação a jovens alunos e professores, alerto para a necessidade destas coisas estarem previstas em plano de atividades, de serem levadas a conselho pedagógico, que são situações que têm que ser colocadas à própria escola e que, a partir daí, a partir da visão da escola, nós podemos naturalmente ajudar a criar aqui uma capacidade de podermos contribuir para reativar este grupo amador de teatro. Relativamente à senhora Jaqueline, que faz referência, pois deve fazer exatamente isso que o senhor doutor sugeriu, que é vir à Câmara de Alpiarça, apresentar o seu projeto e nós aqui, naturalmente, que a receberemos com todo o gosto e veremos como é que ele se enquadra ou se enquadra e quais é que são as possibilidades que nós temos, eventualmente, de contribuir para que isso aconteça. Relativamente à questão dos horários das reuniões de Câmara, Dr. João Serrano, nós estamos sempre disponíveis para encontrar outros horários, mas eu devo dizer, por exemplo, no anterior mandato, o nosso horário era da parte da tarde. Era às 3 da tarde. Mas o panorama não era muito diferente. Era praticamente o mesmo. Pronto. Já foi às 5. Nós estamos sempre disponíveis para, eu falo em meu nome, mas naturalmente penso que da parte dos senhores vereadores, das senhoras e dos senhores vereadores, a disponibilidade é a mesma. Nós gostaríamos naturalmente de ter a sala composta, cheia, com munícipes interessados em, até porque esta oportunidade de tratar das coisas do interesse do município e do interesse dos munícipes é uma oportunidade única, que é de estarmos frente a frente, colocarmos as questões de um modo transparente e, portanto, para nós
isso não é um problema, seria uma vantagem. A questão é que não temos conseguido, mesmo alterando os horários, não temos conseguido cativar os municípios para as reuniões de Câmara. Podemos eventualmente voltar a repensar essa situação, se conseguimos encontrar um melhor horário, ou como é que eventualmente podemos fazer, sendo certo que estas coisas têm que ter sempre o apoio técnico, têm que ter o apoio administrativo e, portanto, têm que funcionar dentro do horário de trabalho destas pessoas, porque elas estão a trabalhar e, portanto, há sempre essa dificuldade. De qualquer forma, é uma questão que era interessante e que será interessante discutir, porque é que as pessoas não vêm às reuniões de Câmara ou não estão, quando se está a discutir assuntos que de facto são importantes. Já pensei numa outra situação que não propus a nenhum dos senhores vereadores, mas que já me atravessou aqui a cabeça, que era de nós termos eventualmente e pontualmente sessões de Câmara, reuniões de Câmara temáticas, para tratar de assuntos em concreto, para além de toda a ordem de trabalhos que temos necessariamente que tratar, termos algumas vezes no ano reuniões para discutir assuntos concretos e temas concretos. Talvez isso possa de alguma maneira mobilizar as pessoas que tenham interesse nesses assuntos, eventualmente. Mas é uma questão que teremos que discutir entre nós e que encontrar eventualmente um caminho que nos ajude a estar mais próximo das pessoas e trazê-las para mais próximo de nós. Relativamente ao Presidente da Comunidade Intermunicipal, tenho todo o gosto em falar com ele e em reforçar o pedido de audiência que a AIDIA lhe fez. Muito bem, estão assim terminados os nossos trabalhos. Eu não sei se a senhora vereadora me está a ouvir ou não, mas está. Então eu dava-lhe a palavra, se faz favor, vereadora. Sim. Muito obrigada a todos. Queria só dizer, isto está a fazer eco, não sei se me estão a ouvir. Estás a ouvir bem? Sim, eu é que me estou a ouvir a mim própria, o que se torna... Nós consultamos os nossos arquivos e nos nossos arquivos o tipo de fotografias que foi solicitado nós não temos. Fizemos um pedido para ver se no arquivo também do museu, junto do Dr. Nuno, existiria algum tipo de fotos que aquilo que é solicitado. Estamos a aguardar, mas efetivamente no arquivo do município não existe o tipo de fotos pretendido. Eventualmente, diria o Dr. João Serrano que, se calhar, alguns municípios em particular terão no seu arquivo fotografias interessantes. Nós, de facto, aqui temos tido essa dificuldade, mas se calhar é possível que haja municípios que tenham, eventualmente, que tenham fotografias do Tejo ou que tenham alguma imagem do Tejo. E talvez fosse mais fácil contactando as pessoas pessoalmente, não sei. As fotografias estão muito atualizadas, são magníficas. E penso que estão nas juntas de freguesia. Não, estão nas juntas de freguesia, aquelas fotografias do Patacão. Aquelas diz a senhora vereadora com razão, como elas já lá estão há muito tempo. E eu acho que elas nem sequer constam do arquivo da própria Junta, que a Junta não terá essas fotografias. Pelo menos não, aparentemente, nós não sabemos. Mas vamos saber. Okay, vamos tentar perceber. Vamos tentar junto dos municípios também. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Carla, é a leitura da minuta da ata, se faz favor.